São Aguiar. Agora são 11 horas e 7 minutos. É nossa hora de falar um pouco sobre cultura, sobre literatura, sobre crianças. E será que é possível ter assuntos sérios e tratar de temas importantes que aparentemente são coisas de adultos com crianças? A literatura tem um papel vital nesse sentido. Quem faz esse trabalho e faz bem é Graziela Barducco. Ela é autora de 2 obras, A Menina e o Pé e O Sapinho e o Bumbum. A gente vai entender um pouquinho isso com a própria Graziela, que está aqui com a gente. Você pode acompanhar essa conversa pelo facebook.com/rádio CBN Maringá, twitter.com/CBN Maringá e, é claro, no Dial 95,5 FM. Graziela, bom dia. Bom dia, Gilson. Tudo bem? Obrigada. Queria te agradecer primeiro pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. A gente que te agradece, o teu trabalho é muito legal e tem uma temática que eu queria trabalhar contigo, que inclusive está bastante na obra A Menina e o Pé, que você faz uma discussão de uma questão que é importante, né, que são relacionadas quase sempre à figura, né, de adultos, né? Mas, de uma certa forma, é como que a gente, às vezes, é contido nas nossas ideias, a gente começa a ficar um pouco mais restrito daquilo que pensa e cria. Que é uma associação do pé de uma menina. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que surgiu esse trabalho e qual que é a intenção dele? Então, na verdade, A Menina e o Pé, ele surgiu primeiro enquanto espetáculo teatral. Ele é um dos frutos do meu processo de pesquisa de mestrado. Eu fiz um mestrado em artes cênicas, e aí a temática do mestrado era uma conversa entre o teatro infantil e a cultura popular brasileira. E aí, um dos frutos era eu fiz uma dissertação, que na verdade era um memorial. Ao invés de fazer uma dissertação, eu fiz um memorial analítico e descritivo sobre um processo de criação de um espetáculo teatral que eu me meti a fazer, que no caso era A Menina e o Pé, o espetáculo. E aí e saiu esse espetáculo, a gente ficou em cartaz com ele, e ele falava, na verdade, sobre uma menina que adorava brincar descalça, e aí um dia muito quente, ela queria brincar lá, lá fora, e aí ela tá super empolgada para sair, para brincar com os pezinhos de fora, e aí surge um sujeito e fala assim para ela, um sujeito assim tenebroso, esquisito, e fala: mas espera aí, você não vai sair lá fora com seus pezinhos nesse calor para brincar, você vai queimar os seus pezinhos. Olha, eu vou te emprestar uma botina, coloque essas botinas nos seus pés e eles estarão protegidos. E aí ele convence a menina a colocar essas botinas. E na verdade, esse sujeito ele tem um plano de aprisionamento de pés, principalmente de meninas felizes e saltitantes que gostam de brincar descalças por aí, e além de aprisionamento de pés, ele tem um plano de podridão universal, porque essas botinas, elas são amaldiçoadas e têm uns chulés macabros. Então, aí a história toda gira em torno da menina tentando tirar as botinas dos pés, e ela consegue com a ajuda do coleguinha, do amiguinho dela, que é um boneco de pano, o Arthurito, e com a ajuda da mãe também. Então, na verdade, uma metáfora para tentar se desvencilhar desse cerceamento, né, que o tempo todo a gente sofre, desde a infância até a idade adulta, e desse cerceamento de ideias que agora, né, a gente está sofrendo, parece que mais ainda, né, de novo. Então, é uma metáfora para essa censura que está tão em voga, infelizmente, hoje em dia, de novo. E aí, eu acho que a gente criou esse espetáculo em 2018, que foi, né, o meu mestrado, esse momento do meu mestrado foi em 2018. Então, foi um momento em que a gente, foi um momento da eleição, né? Então, eu digo que a gente estava muito, eu não gosto muito de usar essa palavra, mas é a palavra que eu consegui encontrar. A gente estava contaminado por aquele momento terrível pelo qual a gente passou, né? Então, acho que foi por isso que veio em mente essas ideias, né? E foi a forma como a gente conseguiu se expressar ali, e
numa companhia de teatro infantil, conseguiu ali dar o nosso recado de forma lúdica, de forma muito leve, de forma, né, menos densa, mas conseguiu ali tratar com as crianças desse assunto que eu acho que eu considero muito importante, e conseguiu ali dar o nosso recado. E aí o que aconteceu é que logo em seguida entrou a pandemia e a gente se viu obrigado a cancelar as nossas atividades teatrais. Uhum. E por conta disso eu comecei a ficar muito aflita, porque eu estava sentindo muita falta de estar vivenciando esse espetáculo, esse trabalho que envolveu muita gente, foi um trabalho no qual houve muita dedicação. E aí eu queria ver com uma frustração, né? Você faz todo esse trabalho, produz, de repente você não pode dispor ele, né? Exatamente. E como eu já trabalhava com literatura, porque além de atriz eu também já era escritora, já tinha publicado alguns livros, mas era de poesia, não eram livros infantis. Eu trabalhava com crianças no teatro, mas na literatura era poesia, era a parte adulta. E aí eu pensei assim, e se eu transformasse a dramaturgia desse espetáculo num livro infantil? Porque aí a literatura eu consegui trabalhar durante a pandemia, que foi o que me salvou durante a pandemia, inclusive. E aí eu fiz todo esse processo de transposição de linguagem, de transformar um teatro, né, um espetáculo teatral num livro infantil. Mas você pretende fazer a peça agora, você está retomando esse projeto da peça mesmo com o livro? Então, a gente está pensando em voltar com ele, mas eu para falar a verdade, não estou muito segura ainda. E também o meu elenco acabou debandando, cada um foi fazer uma coisa diferente. Então, na verdade, eu teria que começar do zero. E na pandemia eu tive neném. Então, assim, eu também fui fazer outra coisa. Algumas outras coisas tomam a gente. E é uma questão que você trabalha muito, que é essa questão da liberdade, né? Agora tem um outro trabalho teu, que eu queria aproveitar e falar também, que é o Sapinho e o Bumbum, né? Por mais que a gente fale assim, pô, o que tem a ver uma coisa com a outra? Mas trabalha muito com o ponto de vista sobre as coisas. Como é que essa obra surgiu? Então, o Sapinho e o Bumbum, na verdade, eu fiz em homenagem ao meu bebê. Durante a pandemia, depois eu lancei A Menina e o Pé, e daí depois eu senti a necessidade de ser mãe, ouvi o chamado. Assim, na verdade, como eu estava no momento de home office, eu pensei, bom, é agora, né? Não estava naquela loucura de estar em cartaz, de cada dia estar num lugar, de estar viajando e não sei o que lá. Eu falei, eu acho que agora ou nunca. É a hora. É a hora. E aí eu engravidei, tive o meu bebê, e aí assim que ele nasceu, ainda recém-nascido, durante os cuidados com ele, ele era tão piquititico, né, tão vulnerável, e meu marido sempre presente ali nos cuidados, porque eu estava super insegura, mas enquanto eu dava baninho nele, eu olhava ele na banheirinha, e eu falava assim, nossa, mas parece um sapinho, o jeitinho assim como ele estava na banheira. E aí eu dava baninho, meu marido ajudava a segurar, e aí a gente virava, lavava as costinhas e lavava o bumbum, e eu falava assim, o sapinho e o bumbum, o sapinho e o bumbum. Aí eu pensei assim, nossa, mas tem uma cara de nome de livro, o sapinho e o bumbum? Aí eu falei assim, o livro nasceu por ele e pelo título também. Pelo título, exatamente. Eu falei assim, eu vou guardar esse título comigo e vou ver se eu desenvolvo alguma coisa em homenagem ao meu bebê, Davi. Aí, isso assim, quando ele era recém-nascido mesmo, nas primeiras semanas. E aí, então, uma madrugada ele ainda mamava no peito, ele tinha acabado de mamar, eu estava esperando ele arrotar, e veio assim na cabeça a ideia de escrever um poema, que foi o que depois virou o livrinho, e que seria, a ideia seria um sapinho que está brincando, ele escorrega e cai de bumbum no chão. E aí, desse jeito, ele descobre um novo jeito de olhar o mundo. Então, quer dizer, ele percebe que existem várias perspectivas, que existem vários jeitos de se olhar a realidade.
Aí, enquanto ele estava lá, eu estava esperando ele arrotar para dormir, eu passei a mão no celular e escrevi em formato de poesia. Mas como eu gosto muito de trabalhar com os elementos da cultura popular brasileira, que foi o meu objeto de pesquisa, eu escrevi num formato que chama-se Embolada de Coco, que tem uma musicalidade que agrada muito o ouvidinho da criança. Então, eu escrevi um poema nesse formato, nessa métrica, né, falando sobre esse sapinho que escorregou e caiu de bumbum no chão. Graziela, para encerrar um pouco as conversas, mas que eu acho que legal, que eu queria fechar as duas obras pelo que você coloca, você trabalha com temas infantis, você tem toda uma linguagem, a gente observa pela produção do texto, que é uma linguagem para criança. Quando você fala do Sapinho e o Bumbum, que é essa segunda obra que a gente está tratando, e você fala da Embolada de Coco, deixa muito claro que você sabe trabalhar essa linguagem com a criança. Mas os teus temas são sérios, são coisas sérias. Quer dizer, você tem uma temática, no primeiro livro que a gente falou, né, A Menina e o Pé, que é uma temática muito importante, que é a defesa da liberdade, né, enquanto a gente tolhindo a liberdade. E no segundo você fala da questão de ver o mundo de uma forma diferente. Quer dizer, a gente não se toca de que as pessoas podem ver o mundo de uma forma diferente. As crianças veem isso. De onde surgiu essa tua ligação entre a linguagem para a criança? Teu público é uma criança, mas nem por isso você deixa de tratar coisa séria. Eu acho que é uma questão mais assim pedagógica. Como eu dei aula para criança, aula de teatro, né? Para criança, eu acho que a gente tem essa preocupação da questão pedagógica, né? Então, acho que vem um pouco disso, do lidar com a criança, da preocupação de passar isso, né? Então, eu acho que é mais, vem desse resquício das aulas, né? Dessa preocupação. Então, você leva a criança a sério, vamos dizer assim. Muito. Tem que levar. É o principal. Graziela, obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN. Eu que te agradeço de coração, muito obrigada. Eu que agradeço a sua presença aqui com a gente. Conversei com a Graziela Barduco. A Graziela é autora de 2 livros infantis, A Menina e o Pé, O Sapinho e o Bumbum. A primeira obra, A Menina e o Pé, trabalha com a relação da liberdade, né, o quanto que a gente às vezes é tolhido na liberdade. E o segundo, o Sapinho e o Bumbum, que é inspirado, né, no bebê dela, a ideia de que a gente pode ver o mundo de diversas formas e de diversos pontos de vista. 2 trabalhos para crianças que têm muita coisa séria para se discutir. 11h20.